e a mais confortável, porém, com a morte do seu patrão e com uma reforma estúpida que os sucessores dele realizaram em todo o serviço da pedreira. O colono desgostou-se dela e resolveu passar para outra. Foi então que lhe indicaram a do João Romão, que, depois do desastre do seu melhor empregado, andava justamente à procura de um homem nas condições de Jerônimo. Tomou conta da direção de todo o serviço, e em boa hora o fez, porque dia a dia sua influência se foi sentindo no progresso do trabalho. Com o seu exemplo os companheiros tornavam-se igualmente sérios e zelosos. Ele não admitia relaxamentos, nem podia consentir que um preguiçoso se demorasse ali tomando o lugar de quem precisava ganhar o pão. E alterou o pessoal da pedreira, despediu alguns trabalhadores, admitiu novos, aumentou o ordenado dos que ficaram, estabelecendo-lhes novas obrigações e reformando tudo para melhor. No fim de 2 meses já o vendeiro esfregava as mãos de contente e via, radiante, quanto lucrara com a aquisição de Jerônimo, tanto assim que estava disposto a aumentar-lhe o ordenado para conservá-lo em sua companhia. Valia a pena. Aquele homem era um machado precioso. Abençoado fosse o machucas que lhe enviará. E começou a distingui-lo e respeitá-lo como não fazia ninguém. O prestígio e a consideração de que Jerônimo gozava entre os moradores da outra estalagem donde vinha, foi a pouco e pouco se reproduzindo entre os seus novos companheiros de cortiço. Ao cabo de algum tempo era consultado e ouvido, quando qualquer questão difícil os preocupava. Descobriam-se defronte dele, como defronte de um superior, até o próprio Alexandre abria uma exceção nos seus hábitos e fazia-lhe uma ligeira continência com a mão no boné, ao atravessar o pátio, todo fardado, por ocasião de vir ou ir para o serviço. Os 2 caixeiros da venda, o Domingos e o Manuel, tinham entusiasmo por ele. Aquele é que devia ser o patrão, diziam. É um homem sério e destemido. Com aquele ninguém brinca. E, sempre que a piedade de Jesus ia lá à taverna fazer as suas compras, a fazenda que lhe davam era bem escolhida, bem medida ou bem pesada. Muitas lavadeiras tomavam inveja dela, mas piedade era de natural tão bom e benfazejo que não dava por isso. E a maledicência murchava antes de amadurecer. Jerônimo acordava todos os dias às 4 horas da manhã, fazia antes dos outros a sua lavagem à bica do pátio, socava-se depois com uma boa palangana de caldo de unto, acompanhada de um pão de 4 e, em mangas de camisa de riscado, a cabeça ao vento, os grossos pés sem meias metidos em um formidável par de chinelos de couro cru, seguia para a pedreira. A sua picareta era para os companheiros o toque de reunir. Aquela ferramenta movida por um pulso de Hércules valia bem os clarins de um regimento tocando a alvorada. Ao seu retinir vibrante surgiam do caos opalino das neblinas vultos cor de cinza, que lá iam, como sombras, galgando a montanha, para cavar na pedra o pão nosso de cada dia. E, quando o sol desfechava sobre o píncaro da rocha os seus primeiros raios, já encontrava de pé, a bater-se contra o gigante de granito, aquele mísero grupo de obscuros batalhadores. Jerônimo só voltava a casa ao descair da tarde, morto de fome e de fadiga. A mulher preparava-lhe sempre para o jantar alguma das comidas da terra deles. E ali, naquela estreita salinha, sossegada e humilde, gozavam os 2, ao lado um do outro, a paz feliz dos simples, o voluptuoso prazer do descanso após um dia inteiro de canseiras ao sol. E, defronte do candeeiro de querosene, conversavam sobre a sua vida e sobre a sua Marianita, a filhinha, que estava no colégio e que só os visitava aos domingos e dias santos. Depois, até às horas de dormir, que nunca passavam das 9, ele tomava sua guitarra e ia para defronte da porta, junto com a mulher, dedilhar os fados da sua terra.
Era nesses momentos que dava plena expansão às saudades da pátria, com aquelas cantigas melancólicas em que a sua alma de desterrado voava das zonas abrasadas da América para as aldeias tristes da sua infância. E o canto daquela guitarra estrangeira era um lamento choroso e dolorido, eram vozes magoadas, mais tristes do que uma oração em alto mar. Quando a tempestade agita as negras asas homicidas, e as gaivotas doidejam, assanhadas, cortando a treva com os seus gemidos pressagos, tontas como se estivessem fechadas dentro de uma abóbada de chumbo. Sexta. Amanhecera um domingo alegre no cortiço, um bom dia de abril. Muita luz e pouco calor. As tinas estavam abandonadas, os coradouros despidos. Tabuleiros de roupa engomada saíam das casinhas, carregados na maior parte pelos filhos das próprias lavadeiras que se mostravam agora quase todas de fato limpo, os casaquinhos brancos avultavam por cima das saias de chita de cor. Desprezavam-se os grandes chapéus de palha e os aventais de aniagem, agora as portuguesas tinham na cabeça um lenço novo de ramagens vistosas e as brasileiras haviam penteado o cabelo e pregado nos cachos negros um ramalhete de 2 vinténs, aquelas trancavam no ombro chales de lã vermelha, e estas de crochê, de um amarelo desbotado. Viam-se homens de corpo nu, jogando a placa, com grande algazarra. Um grupo de italianos, assentado debaixo de uma árvore, conversava ruidosamente, fumando cachimbo. Mulheres ensaboavam os filhos pequenos debaixo da bica, muito zangadas, a darem-lhes murros, a praguejar, e as crianças berravam, de olhos fechados, esperneando. A casa da machona estava num rebuliço, porque a família ia sair a passeio, a velha gritava neném. Gritava o Agostinho. De muitas outras saíam cantos ou sons de instrumentos. Ouviam-se harmônicas e ouviam-se guitarras, cuja discreta melodia era de vez em quando interrompida por um ronco forte de trombone. Os papagaios pareciam também mais alegres com o domingo e lançavam das gaiolas frases inteiras, entre gargalhadas e assobios. À porta de diversos cômodos, trabalhadores descansavam, de calça limpa e camisa de meia lavada, assentados em cadeira, lendo e soletrando jornais ou livros. Um declamava em voz alta versos de Os Lusíadas, com um empenho feroz que o punha rouco. Transparecia neles o prazer da roupa mudada depois de uma semana no corpo. As casinhas fumegavam um cheiro bom de refogados, de carne fresca fervendo ao fogo. Do sobrado do Miranda só as 2 últimas janelas já estavam abertas, e pela escada que descia para o quintal, passava uma criada carregando baldes de águas servidas. Sentia-se naquela quietação de dia inútil a falta do resfolegar aflito das máquinas da vizinhança, com que todos estavam habituados. Para além do solitário capinzal do fundo, a pedreira parecia dormir em paz o seu sono de pedra, mas, em compensação, o movimento era agora extraordinário à frente da estalagem e à entrada da venda. Muitas lavadeiras tinham ido para o portão, olhar quem passava ao lado delas. O albino, vestido de branco, com o seu lenço engomado ao pescoço, entretinha-se a chupar balas de açúcar, que comprará ali mesmo ao tabuleiro de um baleiro freguês do cortiço. Dentro da taverna, os martelos de vinho branco, os copos de cerveja nacional e os 2 vinténs de Paraty ou laranjinha sucediam-se por cima do balcão, passando das mãos do Domingos e do Manuel para as mãos ávidas dos operários e dos trabalhadores, que os recebiam com estrondosas exclamações de pândega. A Isaura, que fora num pulo tomar o seu primeiro capilé, via-se tonta com os apalpões que lhe davam. Leonor não tinha um instante de sossego, saltando de um lado para outro, com uma agilidade de mono, a fugir dos punhos calosos dos cavouqueiros que, entre risadas, tentavam agarrá-la. Insistia na sua ameaça do costume, que se queixava ao juiz de Orfe, mas não se ia embora, porque defronte da venda viera estacionar um
Homem que tocava 5 instrumentos ao mesmo tempo, com um acompanhamento desafinado de bombo, pratos e guizos. Eram apenas 8 horas e já muita gente comia e palavreava na casa de pasto ao lado da venda. João Romão, de roupa mudada como os outros, mas sempre em mangas de camisa, aparecia de espaço em espaço, servindo-os comensais, e aberto à lesa, sempre sujetisnada, sempre sem domingo nem dia santo, lá estava ao fogão, mexendo as panelas e enchendo os pratos. Um acontecimento, porém, veio revolucionar alegremente toda aquela confederação da estalagem. Foi a chegada da Rita Baiana, que voltava depois de uma ausência de meses, durante a qual só dera notícias suas nas ocasiões de pagar o aluguel do cômodo. Vinha acompanhada por um moleque, que trazia na cabeça um enorme samburá carregado de compras feitas no mercado. Um grande peixe espiava por entre folhas de alface com o seu olhar embaciado e triste, contrastando com as risonhas cores dos rabanetes, das cenouras e das talhadas de abóbora vermelha. Põe isso tudo aí nessa porta. Aí no número 9, pequeno. Gritou ela ao moleque, indicando-lhe a sua casa, e depois pagou-lhe o carreto. Podes ir embora, carapeta. Desde que do portão a bisparam na rua, levantou-se logo um coro de saudações. Olha! Quem aí vem? Olé! Bravo! É a Rita Baiana. Já te fazíamos morta e enterrada. E não é que o demo da mulata está cada vez mais sacudida? Então, coisa ruim. Por onde andaste atirando esses quartos? Desta vez a coisa foi de esticar, hein? Rita havia parado em meio do pátio. Cercavam-na homens, mulheres e crianças, todos queriam novas dela. Não vinha em traje de domingo, trazia casaquinho branco, uma saia que lhe deixava ver o pé sem meia num chinelo de polimento com enfeites de marroquim de diversas cores. No seu farto cabelo, crespo e reluzente, puxado sobre a nuca, havia um molho de manjericão e um pedaço de baunilha espetado por um gancho. E toda ela respirava o asseio das brasileiras e um odor sensual de trevos e plantas aromáticas. Irrequieta, saracoteando o atrevido e rijo quadril baiano, respondia para a direita e para a esquerda, pondo a mostra um fio de dentes claros e brilhantes que enriqueciam a sua fisionomia com um realce fascinador. Acudiu quase todo o cortiço para recebê-la. Choveram abraços e as chufas do bom acolhimento. Por onde andara aquele diabo, que não aparecia? Para mais de 3 meses? Ora, nem me fales, coração. Sabe? Pagode de roça. Que hei de fazer? É a minha cachaça velha. Mas onde estiveste tu enterrada tanto tempo, criatura? Em Jacarepaguá. Com quem? Com o Firmo. Ó! Ainda dura isso? Cala a boca. A coisa agora é séria. Qual? Quem mesmo? Tu. Passa fora. Paixões da Rita. Exclamou o Bruno com uma risada. Uma por ano. Não contando as miúdas. Não. Isso é que não. Quando estou com um homem não olho pra outro. Leocádia, que era perdida pela mulata, saltara-lhe ao pescoço ao primeiro encontro, e agora, defronte dela, com as mãos nas cadeiras, os olhos úmidos de comoção, rindo, sem se fartar de vê-la, fazia-lhe perguntas. Sobre perguntas. Mas por que não te metes tu logo por uma vez com o Firmo? Por quê? Não te casas com ele? Casar? Protestou a Rita. Nessa não cai a filha de meu pai. Casar? Livra. Para quê? Para arranjar cativeiro? Um marido é pior que o diabo, pensa logo. Que a gente é escrava. Nada. Qual? Deus te livre. Não há como viver cada um senhor e dono do que é seu.
E sacudiu todo o corpo num movimento de desdém que lhe era peculiar. Olha só que peste! Considerou Augusta, rindo, muito mole, na sua honestidade preguiçosa. Esta também achava infinita graça na Rita Baiana e seria capaz de levar um dia inteiro a vê-la dançar o chorado. Florinda ajudava a mãe a preparar o almoço, quando lhe cheirou que chegará a mulata, e veio logo correndo, a rir-se desde longe, cair-lhe nos braços. A própria Marciana, de seu natural sempre triste e metida consigo, apareceu à janela, para saudá-la. A das dores, com as saias arrepanhadas no quadril e uma toalha por cima amarrada pela parte de trás e servindo de avental, o cabelo ainda por pentear, mas entrouxado no alto da cabeça. Abandonou a limpeza que fazia em casa e veio ter com a Rita, para dar-lhe uma palmada e gritar-lhe no nariz. Desta vez tomaste um fartão, hein, mulata assanhada? E, ambas a caírem de riso, abraçaram-se em intimidade de amigas, que não têm segredos de amor uma para a outra. A bruxa veio em silêncio apertar a mão de Rita e retirou-se logo. Olha a feiticeira! Bradou esta última, batendo no ombro da idiota. Que diabo você tanto reza, tia Paula? Eu quero que você me dê um feitiço para prender meu homem. E tinha uma frase para cada um que se aproximasse. Ao ver Dona Isabel, que apareceu toda cerimoniosa na sua saia da missa e com o seu velho chale de Macau, abraçou-a e pediu-lhe uma pitada, que a senhora recusou, resmungando. Sai daí, diabo! Cadê Pombinha? Perguntou a mulata. Mas, nessa ocasião, Pombinha acabava justamente de sair de casa. Muito bonita e asseada com um vestido novo de cetineta. As mãos ocupadas com o livro de rezas, o lenço e a sombrinha. Ah! Como está chique! Exclamou a Rita, meneando a cabeça. É mesmo! Uma flor! E logo que Pombinha se pôs ao seu alcance, abraçou-lhe a cintura e deu-lhe um beijo. O João Costa se não te fizer feliz como os anjos. Sou capaz de abrir-lhe o casco com o salto do chinelo. Juro pelos cabelos do meu homem. E depois, tornando-se séria, perguntou muito em voz baixa. A Dona Isabel, já veio? Ao que a velha respondeu negativamente com um desconsolado e mudo abanar de orelhas. O circunspecto Alexandre, sem querer declinar da sua gravidade, pois que estava fardado e pronto para sair, contentou-se em fazer com a mão um cumprimento à mulata, ao qual retrucou está com uma continência militar e uma gargalhada que o desconcertaram. Iam fazer comentários sobre o caso, mas a Rita, voltando-se para o outro lado, gritou. Olha o velho Libório! Como está cada vez mais duro! Não se entrega por nada o demônio do judeu! E correu para o lugar, onde estava, aquecendo-se ao belo sol de abril. Um octogenário, seco, que parecia mumificado pela idade, a fumar num resto de cachimbo, cujo pipo desaparecia na sua boca já sem lábios. E fez ele, quando a mulata se aproximou. Então, perguntou Rita, abaixando-se para tocar-lhe no ombro. Quando é o nosso negócio? Mas você há de deixar-me primeiro abrir o baúzinho de folha. Libório riu-se com as gengivas, tentando apalpar as coxas da baiana. Por caçoada, afetando luxúria. Todos acharam graça nesta pantomimice do velhinho, e então, a mulata, para completar a brincadeira, deu uma volta entufando as saias e sacudiu-as. Depois sobre a cabeça dele, que se fingiu indignado, a fungar exageradamente. E entre a alegria levantada pela sua reaparição no cortiço, a Rita deu conta de que pintara na sua ausência, disse-o muito que festou em Jacarepaguá, o intrudo que fizera pelo carnaval. 3 meses de folia. E, afinal, abaixando a voz, segredou às companheiras que à noite teriam um pagodinho de violão.
Podiam contar como certo. Esta última notícia causou verdadeiro júbilo no auditório. As patuscadas da Rita Baiana eram sempre as melhores da estalagem. Ninguém como o diabo da mulata para armar uma função que ia pelas tantas da madrugada. Sem saber a gente como foi que a noite se passou tão depressa. Além de que era aquela franqueza. Enquanto houvesse dinheiro ou crédito, ninguém morria com a tripa marcha ou com a goela seca. Diz-me cá, ó Leucadinha. Quem são aqueles jururus que estão agora no 35? Indagou ela, vendo Jerônimo à porta da casa com a mulher. Ah! Explicou a interrogada, é o Jeromo e mais a Piedade, um casal que ainda não conheces. Entrou ao depois que arribaste. Boa gente, coitados. Rita carregou para dentro do seu cômodo as provisões que trouxera. Abriu logo a janela e pôs-se a cantar. Sua presença enchia de alegria a estalagem toda. O Firmo, o mulato com quem ela agora vivia metida, o demônio que a desencabeçara para aquela maluqueira, de Jacarepaguá, ia lá jantar esse dia com um amigo. Rita declarava isto às companheiras, amolando uma faquinha no tijolo da sua porta, para escamar o peixe, enquanto os gatos, aqueles mesmos que perseguiam o sardinheiro, vinham, um a um, chegando-se todos. Só com o ruído da afiação do ferro. Ao lado direito da casinha da mulata, no número 8, a das dores. Preparava-se também para receber nesse dia o seu amigo e dispunha-se a fazer uma limpeza geral nas paredes, nos tetos, no chão e nos móveis, antes de meter-se na cozinha. Descalça, com a saia levantada até ao joelho, uma toalha na cabeça, os braços arregaçados, viam-na passar de carreira, de casa para a bica e da bica outra vez para casa, carregando pesados baldes cheios de água. E daí a pouco apareciam ajudantes gratuitos para os arranjos do jantar, tanto do lado das dores, como do lado da Rita Baiana. O albino encarregou-se de varrer e arrumar a casa desta, entretanto que a mulata ia para o fogão preparar os seus quitutes do norte. E veio a Florinda, e veio a Leucádia, e veio a Augusta, impacientes todas elas pelo pagode que havia de sair à noite, depois do jantar. Pombinha não apareceu durante o dia, porque estava muito ocupada, aviando a correspondência dos trabalhadores e das lavadeiras, serviço este que ela deixava para os domingos. Numa pequena mesa, coberta por um pedaço de chita, com o tinteiro ao lado da caixinha de papel, a menina escrevia, enquanto o dono ou dona da carta ditava em voz alta o que queria mandar dizer à família ou a algum mal devedor de roupa lavada. E ia lançando tudo no papel, apenas com algumas ligeiras modificações, para melhor, no modo de exprimir a ideia. Pronta uma carta, sobrescritava-a, entregava-a ao dono e chamava por outro, ficando a sós com um de cada vez, pois que nenhum deles queria dar o seu recado em presença de mais ninguém senão de Pombinha. De sorte que a pobre rapariga ia acumulando no seu coração de donzela toda a súmula daquelas paixões e daqueles ressentimentos, às vezes mais fétidos do que a evaporação de um lameiro em dias de grande calor. Escreva lá, nhã Pombinha, disse junto dela um cavouqueiro, coçando a cabeça, mas faça letra grande, que é pra mulher entender. Diga-lhe que não mando desta feita o dinheiro que me pediu, porque agora não o tenho e estou muito acossado de apertos, mas que lhe prometo pro mês. Ela que se vá arranjando por lá, que eu cá sabe Deus como me coço, e que, se o Luiz, o irmão, resolver de vir, que mo mande dizer com tempo, para ver se lhe dá furo a vida por aqui, que isto de vir sem ainda ter perronde, é fraco negócio. Porque as coisas por cá não correm lá para que digamos. E depois que a Pombinha escreveu, acrescentou que eu tenho sentido muito a sua falta dela, mas também sou o
Mesmo e não me meto em porcarias e relaxamento, e que tenciono mandar buscá-la, logo que Deus me ajude, e a Virgem, que ela não tem de que se arreliar por mor do dinheiro não ir desta, que, como lá diz o outro, quando não é o rei o perde. Ia esquecendo. Quanto a Libânia, é tirar daí o juízo. Que a Libânia se atirou aos cães e faz hoje má vida na rua de São Jorge, que se esqueça dela por vez e perca o amor às 2 coroas que lhe emprestou. E a menina escrevia tudo, apenas interrompendo seu trabalho para fitar, com a mão no queixo, o cavouqueiro, à espera de nova frase. 7ª. E assim ia correndo domingo no cortiço até às 3 da tarde, horas em que chegou o mestre Firmo, acompanhado pelo seu amigo Porfiro, trazendo aquele o violão e o outro o cavaquinho. Firmo, o atual amante de Rita Baiana, era um mulato pachola, delgado de corpo e ágil como um cabrito, capadócio de marca, pernóstico, só de maçadas, e todo ele se quebrando nos seus movimentos de capoeira. Teria seus 30 e tantos anos, mas não parecia ter mais de 20 e poucos. Pernas e braços finos, pescoço estreito, porém forte, não tinha músculos, tinha nervos. A respeito de barba, nada mais que um bigodinho crespo, petulante, onde reluzia cheirosa a brilhantina do barbeiro, grande cabeleira encaracolada, negra, e bem negra, dividida ao meio da cabeça, escondendo parte da testa e estufando em grande gaforina por debaixo da aba do chapéu de palha, que ele punha de banda, derreado sobre a orelha esquerda. Vestia, como de costume, um paletó de lustrina preta já bastante usado. Calças apertadas nos joelhos, mas tão largas na bainha que lhe engoliam os pezinhos secos e ligeiros. Não trazia gravata, nem colete, sim uma camisa de chita nova ao pescoço, resguardando o colarinho, um lenço alvo e perfumado, à boca um enorme charuto de 2 vinténs e na mão um grosso porrete de Petrópolis, que nunca sossegava, tantas voltas lhe dava ele a um tempo por entre os dedos magros e nervosos. Era oficial de torneiro, oficial perito e vadio, ganhava uma semana para gastar num dia, às vezes, porém, os dados ou a roleta multiplicavam-lhe o dinheiro, e então ele fazia como naqueles últimos 3 meses e afogava-se numa boa pândega com a Rita Baiana. A Rita ou outra. O que não faltava por aí eram saias para ajudar um homem a cuspir o cobre na boca do diabo. Nascerá no Rio de Janeiro, na corte militar dos 12 aos 20 anos em diversas maltas de capoeiras, chegará a decidir eleições nos tempos do voto indireto. Deixou nome em várias freguesias e mereceu abraços, presentes e palavras de gratidão de alguns importantes chefes de partido. Chamava isso a sua época de paixão política, mas depois desgostou-se com o sistema de governo e renunciou às lutas eleitorais, pois não conseguirá nunca o lugar de contínuo numa repartição pública, e o seu ideal. 70.000 réis mensais, trabalho das 9 às 3. Aquela amigação com a Rita Baiana era uma coisa muito complicada. E vinha de longe, vinha do tempo em que ela ainda estava chegadinha de fresco da Bahia, em companhia da mãe, uma cafuza dura, capaz de arrancar as tripas ao manduca da praia. A cafuza morreu e o Firmo tomou conta da mulata, mas pouco depois se separaram por ciúmes, o que aliás não impediu que se tornassem a unir mais tarde, e que de novo brigassem e de novo se procurassem. Ele tinha paixa pela Rita, e ela, apesar de volúvel como toda a mestiça, não podia esquecê-lo por uma vez, metia-se com outros, é certo. De quando em quando, e o Firmo então pintava o caneco, dava por pause, por pedras, enchia-a de bofetadas, mas, afinal, ia procurá-la, ou ela a ele, e ferravam-se de novo, cada vez mais ardentes, como se aquelas turras constantes reforçassem o combustível dos seus amores. O amigo que Firmo trazia aquele domingo em sua companhia, o Porfiro, era mais velho do que ele e mais escuro.
Tinha o cabelo encarapinhado. Tipógrafo. Afinavam-se muito os dois tipos com as suas calças de boca larga. E com os seus chapéus ao lado, mas o Porfiro tinha outra linha, não dispensava sua gravata de cor saltando em laço frouxo sobre o peito da camisa. Fazia a questão da sua bengalinha com cabeça de prata e da sua piteira de âmbar espuma, em que ele equilibrava um cigarro de palha. Desde a entrada dos dois, a casa de Rita esquentou. Ambos tiraram os paletós e mandaram vir para ti, a abrideira para a moqueca baiana. E não tardou que se ouvissem gemer o cavaquinho e o violão. Ao lado chegava também o homem das dores, com um companheiro. Do comércio, vinham vestidos de fraque e chapéu alto. A machona, Neném. E o Agostinho, já de volta do seu passeio à cidade, lá estavam ajudando. Ficariam para o regabofe. Um rumor quente, de dia de festa, ia se formando naquele ponto da estalagem. Tanto numa casa, como na outra, o jantar seria às 5 horas. Rita botou o vestido branco, de cambraia, encanudado a ferro. Leocádia, Augusta, o Bruno, o Alexandre e o Albino jantariam com ela no número 9 e no número 8, com a das dores, ficariam, além dos parentes desta, Dona Isabel, Pombinha, Marciana e Florinda. Jerônimo e sua mulher foram convidados para ambas as mesas, mas não aceitaram o convite para nenhuma, dispostos a passar a tarde ao lado um do outro, tranquilamente como sempre, comendo em boa paz o seu cozido à moda da terra e bebendo o seu quartilho de verde pela mesma infusa. Entretanto, os dois jantares vizinhos principiaram ruidosos logo desde a sopa e assanharam-se progressivamente. Meia hora depois vinha das duas casas uma algazarra infernal. Falavam e riam todos ao mesmo tempo, tilintavam os talheres e os copos. Cá de fora sentia-se perfeitamente o prazer que aquela gente punha em comer e beber. A farta, com a boca cheia, os beiços envernizados de molho gordo. Alguns cães rosnavam à porta, roendo os ossos que traziam lá de dentro. De vez em quando, da janela de uma das casas aparecia uma das moradoras, chamando a vizinha, para entregar um prato cheio, permutando as duas entre si os quitutes e as petisqueiras em que eram mais peritas. Olha! Gritava das dores para o número 9, diz a Rita que prove deste Zoro, pra ver que tal o acha, e que o vatapá estava muito gostoso. Se ela tem pimentas, que me mande algumas. Do meio para o fim do jantar o barulho em ambas as casas era medonho. No número 8 berravam-se brindes e cantos desafinados. O português amigo das dores, já desengravatado e com os braços à mostra, vermelho, lustroso de suor, entumecido de vinho virgem e leitão de forno, repotriava-se na sua cadeira, a rir forte, sem calar a boca, com a camisa a espipar-lhe pela braguilha aberta. O sujeito que a acompanhará fazia fosquinhas a Neném, protegido no seu namoro por toda a roda, desde a respeitável machona até ao endemoninhado Agostinho, que não ficava quieto um instante, nem deixava sossegar a mãe, gritando um contra o outro como dois possessos. Florinda, sempre muito risonha e esperta, divertia-se a valer e, de vez em quando, levantava-se da mesa, para ir de carreira levar lá fora ao número 12 um prato de comida à sua velha que, à última hora, vindo-lhe o aborrecimento, resolvera não ir ao jantar. À sobremesa o esfogueado amigo da dona